Somos levados até a ilha que está infestada de formigas gigantes. Elas se comunicavam, as formigas precisam deixar aquela ilha. Naquele lugar não havia mais nada para comer. As formigas maiores estavam comendo as mais fracas. O império da rainha precisava de comida para se manter e por isso não podia mais continuar assim. A rainha estava criando soldados mais fortes. Vemos os casulos onde as formigas estavam sendo geradas. A grande formiga rainha estava criando um soldado supremo que iria liderar aquele império. Pela glória do império, ele fará os inimigos tremerem de medo. De dentro do casulo, a formiga mais forte responde sua mãe: pela glória do império, eu devo fazer os inimigos que tentam nos parar tremerem de medo. A rainha diz que ele deve ser mais forte do que qualquer um. O soldado supremo quebra seu casulo. Ele jura que será mais forte que todos os outros. A formiga mais poderosa nasce e emite um grito ensurdecedor. Ele irá devorar tudo sem parar e continuará crescendo até ficar mais forte. E enquanto isso, somos levados até o apartamento de Sung Jin-woo. Ele e sua mãe chegam em sua casa. Sua irmã Jin-ah tinha feito uma grande bagunça naquele lugar, enquanto Sung estava no castelo demoníaco. A mãe diz que fazia 4 anos que ela não arrumava uma casa e pergunta se seus filhos a ajudariam. Sung sorri. Ele e sua irmã ajudam sua mãe a organizar a bagunça. Finalmente voltaram a ser uma família por completo. Aquele era o lugar que viviam desde que eram crianças. A mãe de Sung pergunta se ele ouviu alguma coisa sobre seu pai, enquanto ela estava em coma. Sung responde que não, ele não tem nenhuma notícia. Jin-woo tinha medo de revelar para sua mãe que ele também era um caçador, assim como seu pai. Havia um motivo para eles nunca terem mudado daquele velho apartamento. Mesmo que ele ganhe mais dinheiro do que qualquer pessoa, esse motivo ainda faria eles continuarem naquele apartamento alugado. Sua mãe ainda esperava seu pai voltar. Ela esperava que ele aparecesse naquele apartamento algum dia. Sua mãe ainda precisa de Sung e por isso ele não vai para a raid da ilha Jeju. Na televisão, os jornalistas diziam que o exército de formigas estava evoluindo a uma velocidade incrível. Quando novos soldados nascem, eles dominam o restante do exército. A imagem transmitida é de quando as formigas estavam no estágio 1 ou 2. Elas eram parecidas com formigas normais, tirando seu tamanho e sua cor branca. Elas também rastejavam pelo chão. Quando evoluíram para o 3º estágio, elas ficaram maiores e negras. Com o tempo, o exército de formigas conseguiu andar como os humanos e ficaram mais espertas quando suas cabeças diminuíram. Dentro de 2 anos, elas mudaram drasticamente. Agora as formigas são vermelhas e possuem asas. Sua forma é mais humanoide e também podem voar. Essa pode ser a última chance da raid conjunta entre os caçadores coreanos e japoneses. Eles precisam derrotá-las antes que as formigas invadam o continente. Um caçador aposentado que é bastante corajoso irá participar dessa raid. Esse era Byung-gu, o healer de Rank S. Enquanto isso, na internet, as pessoas criticavam Sung Jin-woo por não participar da raid. Eles diziam, ele se tornou um Rank S, mas sua personalidade não mudou. Uma vez Rank E, sempre Rank E. Ele deve estar morrendo de medo e fugiu. Não é assim que um Rank S deve agir. Ele é a vergonha do país. Sung via aquelas mensagens enquanto caminhava. Ele não ligava para isso, mas ficava preocupado em como isso afetaria sua irmã. As pessoas estavam surpresas ao verem Jin-woo na rua e de repente Yoo Jin-ho liga para seu irmãozão. Sung pergunta se ele ainda estava morando em um hotel e Jin-ho responde que não. Finalmente ele se mudou para uma casa nova. Isso porque sua mãe também entrou em contato com ele. Jin-ho também encontrou um escritório perfeito que Sung pode gostar, já que ele deseja criar uma guilda. Eles precisariam de um lugar assim. Sung vai conhecer o local. O escritório era próximo de sua casa, porém apenas Sung e Jin-ho estavam na guilda por enquanto, e por isso Jin-ho acha que o lugar era grande demais. Jin-ho responde que um lugar assim teria espaço suficiente para comportar o mestre da guilda, o vice-líder e os demais membros. Para começar uma guilda, eles precisariam de no mínimo 3 pessoas. Sung deve recrutar outra pessoa. Jin-ho estava pensando em qual caçador ele iria chamar. Jin-ho também revela que alguém estava procurando Sung. Era um estrangeiro que falava inglês. Ele informou que ficaria na Coreia até dia 17 de julho e queria entrar em contato com Jin-ho. Sung se pergunta quem seria esse, mas de repente ele pressente algo e diz que deveria voltar para casa.
Jinwoo troca de lugar com uma de suas sombras. Na vizinhança, um homem estava tentando abusar de uma mulher. Ele tinha uma faca e estava ameaçando a garota. Mas de repente, Sung aparece naquele beco. O homem se assusta. Jinwoo fala que estava curioso, porque aquele tipo de coisa estava acontecendo. O homem diz que fazia aquilo porque era divertido. Ele ataca Jinwoo com sua faca e diz: se eu vejo algo que é mais fraco do que eu, então eu realmente quero mexer com essa coisa. Ele tenta esfaquear Sung diversas vezes, mas a faca apenas fura sua roupa. Ela não consegue perfurar a pele de Jinwoo. Sung fala que sente o mesmo, mas assim que você sucumbe e deixa esse momento te consumir, não é fácil voltar a ser o mesmo de antes. Sung pega a faca e faz um corte na perna e no calcanhar daquele homem. Ele diz para a menina voltar para casa antes que escureça. A garota vai embora dali e Sung dizia para o bandido: antes da meia-noite você deve se entregar. Isso é claro, se você quiser viver. Sung coloca um de seus orcs na sombra daquele homem. Se esse desgraçado não se entregar até a meia-noite, o orc das sombras irá matá-lo. Sung diz para o homem: espero que você viva. Ele vai embora dali, mas não sabe quanta paciência o seu orc superior vai ter. Amanhã é o dia que a raid da ilha Jeju começa. No dia seguinte, vemos um grande helicóptero se aproximando da ilha. Os helicópteros que estão transportando os caçadores estão a caminho daquele lugar. Goto Ryuji foi informado. Ele tremia enquanto olhava sua mão. Nela ainda havia uma marca de quando Sung segurou seu ataque. A sensação que ele teve no momento do ataque final foi a morte. Goto tremia apenas por lembrar da aura sinistra de Sung Jinwoo. Ele se pergunta se estava enferrujado. E nesse momento vemos alguns navios de guerra na costa chinesa e também na costa de Taiwan. Alguns navios também se aproximavam da ilha Jeju. Eles iriam dar suporte para os caçadores. O caçador de rank A, Park Jong-soo, estava em um desses navios. Ele pede para o vice-líder, Jung Yong-tae, ficar calmo. Afinal, as formigas podem sentir o medo do adversário e atacá-lo primeiro. A Guilda Cavaleiros estava naquele navio. Essa é a maior guilda composta de caçadores de rank A da Coreia. Eles precisavam estar preparados e garantir que todas as formigas que voem naquela direção sejam mortas imediatamente. Ma Dong-wook também estava preparado. O caçador de rank S diz que sua guilda também cuidará da parte defensiva. A vice-líder de sua guilda tomaria conta dos demais caçadores. Isso seria um bom treinamento para eles. Dong-wook diz que a guilda Fama só cresceu a esse ponto graças a ela. A vice-líder então pede que Ma volte em segurança. Ele avança enquanto sua guilda o observa. Esse é o peso da responsabilidade de um caçador de rank S. O herói de rank S, Lin Tae-gil, estava no telefone. Ele discutia com os administradores de sua guilda ceifadores. Eles colocaram Lee Min-sung, o ator e caçador de rank A, na linha de frente da defesa. Mas Lin Tae-gil diz que ele deveria ficar o mais longe possível do combate. Esse garoto é muito valioso para a guilda, mas agora já era tarde demais. Ele não poderia mais mudar de posição. Enquanto isso, os caçadores de cada guilda receberam um pedido da Associação dos Caçadores para vigiarem o sul da Coreia. Vemos Lee Min-sung com seu traje de batalha. Os fotógrafos estavam tirando fotos suas. Esse era um bom momento para fazer publicidade. Nesse momento, vemos também o grupo B da Guilda Hunters. Esses são os caçadores de rank A que lutaram ao lado de Sung no Portal dos Orcs. Mesmo se a raid der certo, nenhuma formiga pode sobreviver e se infiltrar no país. Cada grupo de defesa consistia em um caçador de rank B, que liderava 3 caçadores de rank C e mais 10 de rank D. Esses são os grupos que protegem a costa da Coreia. Vemos alguns que fazem parte da Guilda Tigre Branco. Os amigos de Sung, sendo Son Chieo, que é um mago de rank C, e Lee Ju-hee, que é a healer de rank B, também faziam parte desses grupos. Eles são os únicos sobreviventes do covil duplo que restaram. Haviam caçadores aposentados e caçadores que fracassaram em ter um despertar duplo, e no total tinha cerca de 5.000 deles protegendo a Coreia. Eles eram apenas 1/10 das pessoas que haviam despertado no país inteiro. Enquanto isso, no helicóptero que iria para a ilha Jeju, vemos o cameraman oficial do centro de reportagem dos caçadores. Ele cumprimentava Baek e os demais caçadores de rank S.
A raid será transmitida ao vivo na TV. Eles não precisariam se preocupar com erros e falhas. Como a gravação tem um delay de 10 segundos, os editores poderiam cortar qualquer mal-entendido. Baek estava preocupado. Um cameraman foi mandado para um lugar tão perigoso assim. Ele pergunta o que o presidente Go Gun-hye estava pensando. Ma Dong-wook diz que o dever de um caçador é proteger as pessoas, mas o cameraman deve entender que hoje sua vida está em suas próprias mãos. O cameraman diz para eles não se preocuparem, pode não parecer, mas ele era um caçador de rank A. Ser um caçador é seu trabalho alternativo, e essa não é a primeira vez que ele filma uma situação de perigo. Ele filmou várias dungeons complicadas, mas mesmo assim, nenhum desses casos se compara a esse lugar. O cameraman tremia e Dong-wook diz para ele não ficar assustado. O motivo do presidente Go Gun-hye permitir que ele filme essa raid é porque ele tem certeza de que o plano dará certo. Essa vai ser a primeira vez que pessoas comuns poderão assistir uma raid de rank S e também será a última. Além disso, depois da terceira falha, as pessoas querem vingança pela ilha Jeju. Vamos garantir de conseguir dessa vez. Baek estava pensativo. Se eles falhassem dessa vez, pode ser o fim da Coreia. As pessoas precisam de um herói, porém ele estava surpreso que seu amigo Byeong-gu irá participar. Esse é o healer de rank S que se aposentou depois da terceira raid na ilha Jeju. Byeong-gu responde que Baek seria o primeiro a morrer se ele não estivesse ali para curá-lo. Seu amigo é o tipo de pessoa que atacaria direto as formigas e por isso ele precisou participar. Os outros ali presentes começam a rir e Cha Ha-in pergunta se Baek conseguiu falar com Sun Jin-woo. O caçador responde que não, mas finalmente a missão vai começar. Byeong-gu estava tremendo. Eles estão se aproximando do litoral da ilha. Goto Ryuji e os caçadores japoneses já estavam naquele lugar. Os prédios daquela ilha estavam completamente destruídos. Aquela era a área nobre de Jeju. Agora parecia uma cidade fantasma. Eles avistam algumas carcaças das formigas da primeira geração. Elas comeram umas às outras. Os caçadores do Japão foram divididos em grupos. Goto se comunica com os demais líderes de grupo e ordena para que eles liberem suas manas. O poder dos caçadores de rank S do Japão explode em vários locais daquela ilha. Aquele era um enorme impacto de energia mágica. Os japoneses começaram um ataque. Rapidamente, centenas de formigas saem voando de dentro do formigueiro. Elas se aproximam do helicóptero, porém de repente a porta traseira do helicóptero se abre. O soldado supremo Choi Jong-in irá enfrentá-las. Ele utiliza sua magia de fogo e cria 3 lâminas de chamas. Ele atinge as 3 formigas que se aproximavam. Byeong-gu fala que isso foi impressionante, mas Jong-in responde que não. Apenas uma das formigas foi eliminada. As outras 2 ainda estão de pé. Essa quantia de chamas não vai danificá-las. Jong-in concentra uma poderosa esfera de chamas. Ele diz para seus amigos se segurarem. O helicóptero pode ter uma turbulência. O soldado supremo dispara uma poderosa rajada de fogo e assim consegue dizimar as 2 formigas restantes. As formigas realmente evoluíram. Elas estão muito diferentes. Sua resistência é similar aos monstros das dungeons de rank A. Choi Jong-in decide ir na frente. Ele pula do helicóptero e utiliza seu poder de chamas nos pés para poder pousar. Ma Dong-wook pergunta se ele ficará bem e Cha Ha-in responde que sim. A sua magia fica mais forte quando ele precisa enfrentar mais de um oponente. Choi Jong-in chega até um local cheio de formigas negras. Ele utiliza seu poder de fogo para incinerar todas elas. Essa vai ser a primeira vez em anos, desde a última vez que ele brincou com formigas. Quando Jong-in era criança, costumava usar um isqueiro para queimá-las. E as formigas da ilha Jeju fazem barulhos de explosões gigantescas quando são queimadas. Choi Jong-in limpa toda a área. Agora os caçadores de rank S podem descer naquele local. Ma Dong-wook diz que o plano que estão seguindo agora pode muito bem acabar com as tentativas anteriores. Eles podem acabar presos dentro do formigueiro e morrer. Os caçadores japoneses só poderão puxar as formigas durante 1 hora. Dentro desse tempo, eles devem matar a rainha.
Por isso todos devem estar preparados para tudo. Os caçadores de Rank S saltam para a ilha Jeju. Eles estão confiantes. Vemos o navio porta-aviões do Japão. Eles irão iniciar o ataque de ondas elétricas de interferência. Assim as formigas não vão conseguir receber os sinais de sua rainha. O caçador de Rank S, Kumamoto, estava assustado no meio de tantas formigas. Kanai então utiliza sua katana e consegue cortá-las. Se Kumamoto continuar assim, ele irá acabar morrendo. A Healer, Akari, Shimizu e Tatsumi Fujishima derrotaram algumas formigas. Se continuar assim, é possível que eles matem todas as formigas antes do grupo da Coreia matar a rainha. Enquanto isso, Kenzo estava brincando de matar as formigas. Ele estava andando pela ilha, destruindo as asas das formigas que conseguem voar. Kei e Pei observavam fogos no topo do formigueiro e percebem que isso era coisa de Choi Jong-in. Kei havia utilizado sua magia de gelo para congelar dezenas de formigas. Ele se pergunta o que aconteceria se seu gelo se chocasse com as chamas de Jong-in. O topo do formigueiro foi completamente queimado. Os caçadores de Rank S da Coreia invadem o formigueiro. Aquela era a cratera de um lago. Aquele lugar era conhecido por sua beleza natural, mas agora está completamente destruído. Agora se tornou um formigueiro gigante. No teto, Choi Jong-in fez uma rede de fogo. Aquela era uma prisão de fogo para imobilizar os inimigos que tentarem fugir. Formigas abaixo de Rank B não vão conseguir passar por ela. O soldado supremo coloca sua mão no chão. Ele estava procurando por outra entrada. Jong-in invoca várias bolas de fogo e lança todas elas pelos diversos túneis daquele lugar. Os túneis são um labirinto gigante. Se não tomarem cuidado, eles podem se perder ou então andarão em círculos. Os túneis começam a explodir. Jong-in acredita que o túnel que ficar intacto é a rota segura até a rainha. Baek percebe que o soldado supremo realmente é alguém inteligente. Jong-in liderava os caçadores de Rank S, eles devem seguir em frente. Enquanto isso, Sun Jin-woo fazia suas missões diárias. Ele acabou de correr 10 km. Geralmente sua vizinhança é bastante movimentada, mas parece que não tem ninguém por perto hoje. Todos estavam assistindo a raid da ilha Jeju. Os grupos dos caçadores coreanos e japoneses de Rank S, sem dúvida, são alguns dos caçadores mais fortes que existem. Vemos uma formiga sendo atingida pelas flechas de mana de Lin Tae-gil. Várias formigas já foram derrotadas pelos caçadores da Coreia. Aquelas eram formigas vermelhas maiores. Lin Tae-gil se perguntava se esses eram os guardas reais da rainha. Elas eram meio fracas, mas os olhos delas são estranhos. Elas evoluíram para guardar os túneis do formigueiro. Provavelmente esses não são os guardas da rainha, por isso foi tão fácil derrotá-las. Byung-gu pergunta se a rainha estaria mesmo naquele túnel. Existem histórias onde o rei abandona o seu povo e foge. Será que isso aconteceu? Baek diz que elas são apenas formigas, não fariam esse tipo de coisa. Além disso, eles estão em uma ilha, não tem para onde correr. O cameraman de Rank A estava tentando filmar tudo, mesmo estando tão escuro. Jong-in iluminava o caminho com suas chamas. De repente, eles chegam ao centro do formigueiro. Eles se assustam ao verem centenas de ovos de formigas. A reprodução acontece naquele lugar. O ninho da rainha está perto. As formigas gigantes estavam protegendo esses ovos. Jong-in irá queimar todos. Cha-Rain pede para ele esperar. De todos os ovos que chocaram, aquele no centro era o maior, porém estava quebrado. Byung-gu fica assustado. Ele se pergunta que tipo de coisa nasceu ali. Seria um guarda real? Baek se transforma, seus cabelos ficam brancos. Eles precisam focar em matar a rainha. Baek estava tentando acalmar o seu amigo. E enquanto isso, do lado de fora, vemos alguns caçadores de Rank S do Japão. A Healer, Akari, diz que Kenzo estava horrível. Ele derrotou várias formigas e, apesar de tudo, recebeu poucos ferimentos. As formigas eram bem irritantes. Elas tinham algumas estratégias em mente e voavam em formações diferentes. Kenzo matou cerca de 30 formigas, mas seu ombro e quadril foram danificados. Shimizu deveria curá-lo o mais rápido possível, mas ela queria algo em troca, algo melhor do que dinheiro. De repente, algumas formigas se aproximavam. Kenzo diz para Shimizu parar com suas brincadeiras e curá-lo. As formigas estão vindo. Porém, quando Kenzo se vira, vemos que Akari Shimizu acabou de ser decapitada. Kenzo e Tatsumi ficam assustados.
Kenzo sente algo, ele pede para Tatsumi ficar esperto, o inimigo iria atacar novamente. A energia mágica emanada por essa formiga deixa o corpo dos caçadores tremendo. Kenzo mesmo assim ataca, mas sua cabeça é facilmente cortada. Tatsumi pega sua espada, a única saída é lutar. Ele tenta cortar o adversário, mas o inimigo era rápido demais. Tanto a espada de Tatsumi quanto sua cabeça são cortados. 3 poderosos caçadores de rank S do Japão foram derrotados. Eles perderam suas vidas. Dentro do formigueiro, os caçadores coreanos finalmente encontraram os guardas reais. Essas formigas eram gigantescas. Ma Dong-wook utilizava seu escudo para defender os ataques. Todos esses guardas reais vão dar trabalho para os caçadores de rank S. Eles são monstruosos. A formiga real ataca Dong-wook. Ele se defende com o escudo, comparados a caçadores que utilizam várias táticas. Essas formigas são burras. Dong-wook segura o inimigo enquanto Cha-Rain ataca por cima. Com sua espada, ela perfura e corta ao meio aquela formiga gigante. Cha-Rain é uma caçadora extremamente poderosa. Ela também enfrenta outro guarda real sozinha e consegue cortar os braços e a cabeça daquele monstro em questão de segundos. Cha-Rain diz que essas formigas são bem fortes, muito mais do que ela esperava. Ma Dong-wook diz que elas são diferentes das formigas normais, ainda bem que não tem muito deles. O healer de rank S diz para seus amigos não se preocuparem, ele irá cobri-los. Baek diz que seu amigo não é mais o covarde de antes, e Byong-gu responde que Baek deve parar de cometer erros de novatos. O healer de rank S avança e destrói a cabeça de uma formiga com sua arma. Ele pergunta se Baek se esqueceu. Eles precisam destruir as cabeças, ou elas vão continuar vivas por 10 minutos. As pernas também devem ser destruídas. Eles ainda não chegaram até a rainha, mas já lutaram contra guardas reais. Entretanto, essas formigas são da geração anterior. Dali em diante, eles irão enfrentar as formigas da segunda geração, ou até mesmo acima. Byong-gu diz que é melhor eles se prepararem. Ele utiliza seu grimório e convoca magias de fortalecimento para seus amigos. Esses poderes não aumentavam apenas a condição dos caçadores, mas também tornaria possível que eles lutassem contra vários inimigos e vencessem. Vemos vários olhos vermelhos na escuridão. As formigas estavam se aproximando. Agora cada caçador de rank S poderia derrotar 10 formigas de uma vez. O poder de luta de Byong-gu era próximo de um caçador de rank A, então ele poderia cuidar de alguma formiga que tentar escapar. Baek diz que o healer não precisa lutar. O aumento de habilidade seria mais do que o suficiente. Ele só precisaria dar suporte. Kei e Pei foram enviados para ver o grupo de Kenzo. Eles não entraram mais em contato, e ao chegarem ao local, eles avistam várias carcaças de formigas. Haviam sinais de luta, eles derrotaram várias formigas, e de repente Ipei avista os óculos de Fujishima. Eles estavam quebrados e cheios de sangue. Ao olharem mais adiante, eles ficam assustados. Não pode ser, seus amigos morreram. Kei começa a vomitar, ele sente um cheiro de podridão. Esse era o pior cheiro que ele sentiu na sua vida. Aquele era o cheiro da mana do inimigo. Ele estava dentro da floresta. Kei fica com medo. Ele emite um poderoso grito e invoca vários cristais de gelo. Seu poder de gelo destrói grande parte da floresta. Ele tentou atingir o inimigo e derrotá-lo, mas de repente o gelo de Kei é cortado. O sangue de Kei e Pei é derramado sobre o gelo. Os caçadores da Coreia conseguem derrotar os guardas reais. Isso demorou mais do que eles esperavam, apesar daquela batalha ter demorado apenas 5 minutos. Baek percebe que o suporte de Byong-gu aumentou a velocidade de Cha-Rain. Foi como se colocasse asas em suas costas. Ela conseguiu derrotar o dobro de inimigos. Chegar até aquele local demorou cerca de 15 minutos, e por isso eles têm cerca de 30 minutos para concluir essa missão. Eles ainda precisam descobrir como derrotar a rainha. De repente, Cha-Rain sente um cheiro diferente. Essa deve ser a rainha. Aparentemente, ela também possui mais guardas ao seu lado. Baek utiliza seu poder de visão para conseguir analisar a situação. Ele observa a rainha mais à frente no escuro. Ela era gigantesca e 6 guardas formigas a protegiam. Os guardas reais de antes eram de rank S. Cha-Rain poderia cuidar desses guardas enquanto Baek ganhava tempo. Ma Dong-wook decide segurar a rainha enquanto Cha-Rain lutava.
Choi Jong-in utiliza seu poder de chamas. Ele cria um grande dragão de fogo. Geralmente, o Soldado Supremo limita o poder de sua força, mas hoje seria um desperdício se isso acontecesse. Ele controlava o grande dragão de chamas, mas de repente uma formiga guardiã aparece em suas costas. Ela tenta atacar Jong-in, mas rapidamente é atingida por várias flechas de mana. O caçador de rank S, Lin Tae-gil, salvou o seu amigo. Ele estava dando cobertura para os outros caçadores. Baek diz que não há motivos para eles se segurarem agora. Ele também utiliza todo o seu poder e ativa sua transformação completa. O líder da guilda Tigre Branco ativa seu modo bestial. Ele agora possui o rosto de um leão branco, já que Baek se transformou em uma fera. Ele deve exterminar todos esses insetos malditos. Baek, com apenas um golpe, consegue destruir duas formigas guardiãs. Ele explode suas cabeças. Cha Rain fica surpresa. Baek se tornou uma verdadeira fera. Ma Dong-wook também avança. O tanker de rank S deixa os outros inimigos para Cha Rain. A caçadora de rank S utiliza sua habilidade, o terremoto provocador. Batendo sua espada no chão, ela consegue atrair várias formigas gigantes de uma só vez. Elas também ficam mais lentas. Dong-wook avança com seu escudo e lança. Até todos os guardas reais estarem mortos, ele deve manter a rainha ocupada. Dong-wook ativa sua energia mágica. Ele fica na frente da rainha e chama a sua atenção. O cameraman de rank A, que transmitia a missão, estava surpreso. A batalha real finalmente vai começar. A TV estava com mais de 80% de audiência e o diretor diz para o câmera se aproximar da batalha. Porém, ele é impedido pelo healer Byung-gu. Aquele é o salão de um boss de rank S. Ninguém poderia garantir a segurança do cameraman se ele se aproximasse. Se ele estiver entendendo isso, deveria ficar afastado. A luta vai ficar cada vez mais violenta. Byung-gu ativa sua energia mágica. O cameraman estava surpreso. As histórias de um healer ser fraco em combate parecem mentiras agora. Isso porque o healer de rank S estaria se saindo melhor do que um caçador de rank A especializado em combate. Enquanto isso, na Coreia, vemos um casal de velhinhos. A senhora pergunta para seu marido se ele gostaria de assistir a raid da ilha Jeju. Ele responde que não. A mulher fala que os jornalistas disseram que aquelas formigas podem ser derrotadas dessa vez. O homem responde que eles sempre dizem isso, ele simplesmente não liga mais. E a mulher responde que esses caçadores são as pessoas que irão vingar o seu filho. Por isso, ela vai assistir. A senhora se senta na frente da televisão e vê Ma Dong-wook enfrentando a rainha. Ele está mantendo aquela formiga gigante ocupada, enquanto os demais caçadores derrotam os guardas. Em vários lugares, os coreanos assistiam àquela luta. O país inteiro contava com seus caçadores. As pessoas estavam apreensivas e tinham a esperança de que os inimigos seriam finalmente derrotados. A raid poderia ser completada a qualquer momento. Faltavam apenas 2 guardas reais para enfrentarem a rainha. Ao ouvir isso, o velho senhor corre para o lado de sua mulher. Essa era a 4ª tentativa de derrotar as formigas da ilha Jeju. O homem diz que era o dever dos caçadores conseguirem derrotar a rainha dessa vez. Os executivos e diretores que são responsáveis pelo canal de TV estavam comemorando. 85% da audiência estava assistindo. Esse era um recorde. Assim como Estados Unidos, Rússia, China e França, a grande Coreia do Sul finalmente fará parte do grupo de países que limparam uma dungeon de rank S. Ma Dong-wook defendia os ataques da formiga rainha. Ele pede para seus amigos avançarem. Lin Tae-gil dispara uma chuva de flechas na direção do inimigo. As flechas de mana acertam a cabeça daquele monstro, mas nenhuma delas consegue ferir a rainha de forma fatal. Baek também ataca com suas garras e consegue ferir as pernas daquele monstro. Ele diz para seus amigos não recuarem. Uma rainha sem guardas reais é apenas uma donzela indefesa. Os olhos da rainha começam a brilhar. Ela então dispara da sua boca uma enorme quantidade de líquido roxo.
Ma Dong-wook tenta se defender com seu grande escudo, mas mesmo assim a quantidade de líquido era gigantesca. Baek e Dong-wook são atingidos. Esse era um tipo de ácido venenoso, mas de repente os dois são curados pelo healer de rank S. Baek e Dong-wook voltam sua saúde ao máximo. Eles foram completamente restaurados. Se a rainha quisesse derrotar os caçadores de rank S, ela deveria focar em Beong-gu. A formiga gigante então avança. Mais uma vez Dong-wook contém o ataque inimigo com seu escudo. Ele não vai deixar a rainha atacar o healer de rank S. Choi Jong-in concentra seu poder de fogo. Ele pede para que seus amigos se afastem. De repente, um poderoso golpe de chamas é disparado. Ele atinge o corpo da formiga rainha. Choi Jong-in estava disposto a utilizar todo o seu poder para completar essa missão. De repente, uma grande explosão acontece. O soldado supremo utiliza seu grande poder de chamas para finalizar o inimigo o mais rápido possível. Baek acreditava que a rainha foi derrotada. Vemos a formiga agonizando em meio ao fogo. Ela estava prestes a morrer. A vitória está nas mãos dos caçadores de rank S. Porém, um poderoso grito é emitido. A rainha então cria uma espécie de barreira à sua volta e consegue dispersar as chamas. Aquele rugido causa uma onda de impacto poderosa. Todos os caçadores de rank S se escondem atrás do escudo de Ma Dong-wook. Baek estava surpreso. Aquele não foi um uivo final antes da morte. Na verdade, a rainha estava chamando por alguém. Após a rainha formiga emitir um poderoso grito, vemos que as formigas que estavam lutando contra os caçadores japoneses vão na direção do formigueiro. Elas estavam retornando para proteger a rainha. A onda de interferência gerada pelos navios japoneses não fazia mais efeito. Goto Ryuji fica surpreso. Ele se pergunta o que estava acontecendo. Enquanto isso, Cha Rain desfere o golpe final na formiga rainha. Ela corta a cabeça daquela formiga gigante. A missão dos caçadores de rank S da Coreia finalmente acabou. Eles são o 7º grupo a fechar um portal de rank S, mas Baek pressente que algo estava errado. Ma Dong-wook recebe o comunicado. As formigas estavam voltando para aquele lugar. Eles precisam sair agora. Lin Tae-gil dizia que eles precisavam de mais tempo. Será que os caçadores japoneses não conseguiram segurar aquelas formigas por tempo suficiente? Ma Dong-wook não sabia os detalhes do que aconteceu. Choi Jong-in fica surpreso. Ele sente que a rede de chamas que selava a entrada do formigueiro foi quebrada. Sua magia foi destruída. De repente, todos os caçadores de rank S sentem uma pressão sinistra naquele lugar. Era como um calafrio. Algo realmente poderoso apareceu. Vemos sair das sombras uma formiga negra. Baek em sua forma bestial suava frio. Ele não acreditava no que estava acontecendo. Aquela formiga que possui uma forma humanoide era completamente diferente das outras. Sua postura e energia mágica era completamente assustadora. Esse é o soldado supremo criado pela rainha. Seu dever é governar o império das formigas gigantes. Ele então emite um grito estrondoso. Sua energia mágica explode formando uma onda de choque. Baek fica assustado. O poder da formiga suprema poderia ser visto do lado de fora do formigueiro. Cha Rain cai de joelhos. Ela não conseguia suportar o odor daquele poder mágico. Aquela formiga sinistra emitia uma pressão assustadora. Cha Rain não conseguia acreditar no que estava vendo. Essa não é uma formiga normal. Até mesmo a caçadora de rank S mais poderosa da Coreia estava assustada. Essa coisa que apareceu diante de seus olhos era uma entidade que amedrontaria qualquer um apenas com o som de seus passos. Eles não podiam ficar parados. Eles precisam matar aquela coisa. Ma Dong-wook estava paralisado. A formiga passa por ele. E nesse momento, o tanque de rank S sentia seu corpo sendo feito em pedaços. Ele estava tremendo e suando frio. Dong-wook nem sequer conseguia virar o seu rosto na direção daquele monstro. A formiga então para diante da cabeça gigantesca da rainha. Ele ignorou todos os caçadores ali presentes e foi na direção do cadáver de sua mãe. Ma Dong-wook e Beong-gu estavam assustados. O soldado formiga começa a emitir um barulho agonizante.
ele estava furioso com o que aconteceu. O cameraman de Rank A simplesmente cai no chão, ele estava assustado. Os caçadores de Rank S também ficam de joelhos, seus corpos tremiam. Até mesmo Choi Jong-in, conhecido por ser o soldado supremo da Coreia, não conseguiu manter sua postura. Os olhos daquela formiga brilhavam, aquele sentimento era o ódio. Vemos que apenas Cha Rain conseguiu se manter de pé, e mesmo assim sua confiança era praticamente zero. Ela não tinha forças para mais nada além disso, seu olhar estava vazio e seu corpo tremia. De repente Cha Rain fica surpresa, a formiga negra se movimenta em uma velocidade incrível, e em um piscar de olhos estava logo atrás da caçadora de Rank S. Cha Rain tenta se virar, mas ela não consegue fazer isso a tempo. A formiga suprema acerta um poderoso soco na caçadora. Cha Rain não consegue se defender, ela fica gravemente ferida. A caçadora de Rank S é jogada para longe com o impacto daquele golpe. Ela bate em uma das paredes daquele formigueiro. Cha Rain cuspia sangue, ela sentia muita dor. Ma Dong-wook fica preocupado, mas antes que pudesse chamar por sua amiga, ele é surpreendido. Aquela formiga, que não era maior do que ele, simplesmente aparece na sua frente. O tanker mais poderoso da Coreia tenta se defender com seu escudo, mas mesmo assim, o poder daquele inimigo era gigantesco. Seu escudo e seu punho são destruídos. Dong-wook aproveita a abertura para atacar com sua lança, mas mesmo assim, ele não consegue concluir o seu ataque. A formiga suprema segura o braço de Dong-wook. O braço do caçador de Rank S é completamente arrancado. Ma Dong-wook perde seus dois braços, o sangue escorria pelo chão, e a formiga suprema simplesmente vai na direção de seu outro alvo. Baek não consegue assistir aquilo sem fazer nada. Ele emite um forte rugido e tenta atacar com suas garras bestiais. A formiga sinistra utiliza ataques extremamente rápidos. Baek é atingido sem conseguir se defender. O soldado supremo Choi Jong-in concentra sua magia de fogo. Ele pretendia atacar, mas antes que consiga, o inimigo se aproxima e atinge o seu corpo com um golpe cortante. O sangue de Choi Jong-in pairava no ar. O soldado supremo cai, sem nenhuma chance de se defender. Lin Tae-gil não desiste da luta. Ele utiliza seu arco e concentra uma poderosa flecha de mana. Daquela distância, ele não iria errar. Todo o poder de Lin Tae-gil estava concentrado naquela flecha. Seu ataque não poderia errar. Ele vai acertar aquela formiga. O inimigo não se mexia. Ele espera a flecha chegar mais próxima e então segura aquele poder com apenas uma mão. Ele conseguiu parar até mesmo esse tipo de poder. A formiga quebra a flecha de mana. Lin Tae-gil fica surpreso. Ele não tem tempo para se esconder. A formiga suprema o alcança facilmente e acerta um poderoso soco em seu rosto. O atirador de Rank S estava indefeso. A formiga suprema vai desferir o seu ataque final, porém de repente ele é impedido. O monstro formiga acaba sendo atingido por um ataque de Dong-wook. O tanker de Rank S consegue empurrar aquele monstro com sua força bruta. Ele estava sorrindo, seus braços foram regenerados. Dong-wook dizia: mesmo que meus braços forem cortados, enquanto eu tiver o caçador Byong-gu ao meu lado, isso não vai ser um problema. Byong-gu não tinha sido atacado por aquele monstro. Isso acontece graças à sua habilidade de camuflagem. Isso fazia ele ficar imperceptível e com isso conseguia esconder completamente sua presença. Para essa habilidade funcionar de maneira efetiva, ele não pode se mover. Sendo assim, o inimigo não vai conseguir encontrá-lo. Ma Dong-wook aproveitava aquela chance para atingir o inimigo com vários socos poderosos. Enquanto os caçadores de Rank S tiverem o poder de cura de Byong-gu, eles não serão derrotados. De repente, aquela formiga segura uma das pernas de Dong-wook. Sua força era descomunal e com isso ele consegue girar o gigantesco caçador de Rank S. A formiga batia o corpo de Dong-wook no chão.
Isso acontece diversas vezes, até que o tanker de Rank S perca a sua consciência. Byong-gu estava preocupado, o inimigo era muito poderoso. A formiga então olha na direção do healer de Rank S. Byong-gu fica assustado. Sua camuflagem estava ativa. O inimigo não deveria saber onde ele está, mas esse não era o caso. Aquele monstro conseguia vê-lo perfeitamente. Baek, preocupado, avança para proteger o seu amigo, mas era tarde demais. Byong-gu teve seu corpo perfurado pelo braço daquele monstro. O healer de Rank S deixa seu grimório cair no chão. Baek cai de joelhos. Ele estava com seu ombro ferido e não conseguia dizer mais nada, além de gritar o nome de seu amigo. Em suas palavras finais, olhando para seu amigo, que foi como um irmão para ele durante todos esses anos, Byong-gu apenas dizia: "Por favor, irmãozão, fuja." Nesse momento, a formiga devora a cabeça do healer de Rank S. Aquela cena é tão chocante que nenhum dos caçadores ali presentes conseguem conter o desespero. Baek, vendo aquilo, avança mais uma vez. Movido pelo ódio, ele tenta vingar o seu amigo, mas seu poder não era o suficiente. A formiga suprema segura o seu pescoço. Baek perde a sua transformação bestial e, de repente, a formiga suprema diz as mesmas palavras de Byong-gu: "Por favor, fuja, vocês são fracos." Devorar sua presa não foi a única coisa que a formiga fez. Ao consumir sua presa, ele consegue absorver seus poderes e também conhecimento. E por isso, agora a formiga suprema consegue falar a língua humana. A formiga segura o pescoço de Baek e dizia: "Vocês são fracos. A rainha foi atacada aqui, mesmo vocês tendo matado os guardas. Isso não faz sentido. Quem é o seu rei?" Baek não entende a pergunta do inimigo. Ele observa os caçadores mais poderosos que estão caídos. Cha-Hain e Choi Jong-in estão feridos. O cameraman observava tudo e com medo não conseguia se mexer. A formiga então percebe algo. Ele diz que lá fora tem alguém mais forte. Nesse momento, o rei das formigas solta Baek e sai voando rapidamente para fora do formigueiro. Baek fica assustado. O inimigo estava atrás de Goto Ryuji. Ele não poderia ficar ali parado. Os caçadores da Coreia deveriam fugir antes que o inimigo volte. Mas de repente, Baek percebe que um enxame de formigas estava chegando naquele lugar. Todas as formigas irão atacá-los de uma só vez. Vemos Goto Ryuji e o seu grupo se movimentando rapidamente pela ilha. A caçadora Mari Ishida estava preocupada. Eles perderam a comunicação com os outros times. Goto se pergunta se houve algum problema com o sinal. Afinal, eles não cortariam a comunicação assim. Apenas o time, liderado por Kanai Tawaka, estava operante. Ela pergunta se deveriam procurar por seus companheiros. Goto responde que não. Eles já estavam desempenhando esse papel. Kanai e os outros deveriam cumprir sua missão para depois se encontrarem. De repente, Goto Ryuji se comunica com o presidente Matsumoto. Enquanto isso, na costa da China, vemos um barco. Os chineses diziam que a Coreia do Sul estava com problemas, mas as formigas não deveriam conseguir chegar até a China. Os japoneses estão ajudando a Coreia, mas eles apenas faziam isso para Goto Ryuji se tornar um caçador de nível nacional. Ao que parece, os japoneses estavam utilizando essa oportunidade para conseguir mais mídia, mas apenas a habilidade de Goto Ryuji não seria o bastante. O capitão do navio diz que a diferença de força de Goto com Liu Zigang era gigantesca. Esse era o caçador mais forte da China, mas de qualquer forma, essa raid será uma grande aposta. De repente, vemos que Goto Ryuji chega até o local onde os seus companheiros morreram. Goto diz que isso significava que seus aliados eram fracos, e por isso o presidente Matsumoto não precisava se preocupar. Goto diz para o presidente que há algum tempo houve um problema com o sinal de interferência das formigas, e por isso elas voltaram para o formigueiro, onde os caçadores coreanos enfrentavam a rainha. Goto estava um pouco preocupado com isso. O presidente pergunta qual seria a chance do grupo coreano sobreviver. Goto se lembra de Sung Jin-ho e diz: "Depois de testar a força dos coreanos com as pessoas que estão participando dessa raid agora, eles têm 0% de chance de sobreviver." O presidente japonês sorri. Ele responde: "Ótimo, podemos dizer que fizemos o possível para ajudar, mas devido à perda dos membros do grupo japonês, fomos forçados a recuar."
O objetivo principal de eliminar os caçadores de Rank S da Coreia do Sul foi um completo sucesso. Goto Ryuji começa a retirada. Ele e seus aliados vão sair da ilha e deixar os coreanos para trás. Porém, de repente, Goto percebe alguma coisa se aproximando em alta velocidade. Ele utiliza sua espada e se defende do ataque, mas um de seus aliados acaba sendo decapitado. A caçadora Mari Ishida perde sua vida instantaneamente. Minoru Hoshino fica extremamente preocupado. Goto Ryuji pede para seu subordinado deixar essa batalha com ele. Minoru deveria se juntar aos outros e sair daquela ilha. Se aquela formiga é tão forte, Minoru iria atrapalhá-lo. Goto Ryuji libera toda a sua energia mágica. Ele diz que o inimigo estava emitindo uma aura assustadora. O Rei Formiga segurava a cabeça da caçadora de Rank S. Ele pergunta: "Você é o rei?" Goto Ryuji sorri. Aquele monstro falava a língua humana. Ele então responde que sim, eu sou o rei. Goto Ryuji estava sério. Ele pretende cortar aquela formiga com sua espada. O Rei Formiga então libera todo o seu poder. A sua aura emitia uma pressão esmagadora. Goto Ryuji estava assustado. Aquela sensação, ele já sentiu isso antes. Ele sentiu o mesmo medo quando enfrentou Sun Jin-woo. De repente vemos a espada vermelha de Goto Ryuji sendo quebrada. E rapidamente, a cabeça do caçador de Rank S mais poderoso do Japão acaba caindo no chão. Goto Ryuji foi derrotado pelo Rei Formiga. De repente vemos as formigas vermelhas se aproximando dos caçadores de Rank S da Coreia. Choi Jong-in tentava detê-las com seu poder de chamas, porém ele não conseguia aumentar o seu poder. Se ele fizer isso, vai acabar queimando todo o oxigênio que ainda tem naquele lugar. Todos os caçadores da Coreia estão muito machucados, e mesmo que Byeong-gu tenha conseguido minimizar os ferimentos dos outros antes de morrer, os danos sofridos foram muito graves. A partir daquele momento, eles apenas poderiam confiar nas chamas de Choi Jong-in. As formigas estavam avançando, a quantidade de inimigos aumentava cada vez mais. Choi Jong-in não conseguia conter o avanço de todas elas. Esse era o fim. As formigas irão matar todos os caçadores da Coreia. Baek perde as esperanças, mas de repente sua sombra começa a se mexer. Um soldado das sombras aparece e segura as duas formigas que estavam prestes a matá-los. Baek fica assustado. Ele se pergunta quem era esse cavaleiro negro. O soldado das sombras então emite um sinal. Ele mostra para seu mestre o que estava acontecendo nesse lugar. Ele chama por Sun Jin-woo. O caçador de Rank S então percebe. Os seus aliados estavam em perigo. Sun Jin-woo então diz: "Retorne." O cameraman estava assustado. As formigas iriam devorar a todos. Ele refletia sobre sua vida e diz que deveria ter conversado mais com seu pai. O homem estava sem esperanças, mas de repente aquelas formigas são destruídas. Seus corpos são perfurados por uma lâmina de sombras. Na central de TV, os diretores estavam em pânico. Por causa de apenas uma formiga, os caçadores de Rank S foram derrotados. Muitas pessoas estavam ligando para a transmissora. O sinal tinha sido cortado. Eles não devem transmitir a imagem dos heróis da Coreia sendo derrotados. Porém, de repente, o chefe é alertado. Uma pessoa apareceu de repente dentro do formigueiro. O diretor não acredita no que seus olhos estavam vendo. Aquele era... O diretor então ordena que o sinal volte a ser transmitido. Os editores diziam que agora não poderiam mais colocar o delay de 10 segundos, então as imagens estariam em tempo real. E caso houvesse algum problema, eles não poderiam cortar. O diretor revela que as coisas não podem piorar. Eles devem colocar a transmissão de volta, não importa como. Então vemos no monitor que aquele que matou as formigas que estavam atacando o cameraman era ninguém menos do que Igris, uma das sombras mais poderosas de Jin-woo. O Orc Shaman Feng também estava ali. Vemos também Tank e Iron naquele formigueiro, e entre eles estava Sun Jin-woo. A vida dos caçadores de Rank S da Coreia estavam nas mãos daquele rapaz. Sung utilizou a sua habilidade de troca de sombras e trocou de lugar com uma das sombras que ele colocou para vigiar os caçadores de Rank S. Agora Sun Jin-woo e todo o seu exército das sombras estava naquele formigueiro. Seus guerreiros mais poderosos estão preparados para a batalha. Sung ordena que Iron utilize sua habilidade.
Com seu rugido, ele é capaz de chamar a atenção das formigas. Elas avançam todas na mesma direção. E Sun Jinwoo, nesse momento, invoca as adagas negras do rei demoníaco. Ele irá acabar com todos os inimigos. Ele avança em alta velocidade e ataca todas as formigas à sua frente. Elas eram cortadas ao meio com extrema facilidade. Nem pareciam as mesmas formigas que estavam dando tanto trabalho para os outros caçadores. Enquanto isso, Feng protegia os caçadores de Rank S da Coreia com o seu escudo mágico. Ma Dong-wook ainda não entendia o que aconteceu. Ele pergunta quem estava lutando agora. Baek então responde: Mestre Ma, não precisamos mais nos preocupar. Agora tudo vai ficar bem. Sun Jinwoo é o caçador mais poderoso da Coreia e os próprios caçadores de Rank S reconhecem isso. Ele está em um nível impossível de alcançar. Enquanto Sung derrotava algumas formigas, vemos que Igris também cumpriu seu papel. Sendo um dos subordinados mais fortes de Jinwoo, ele ataca as formigas e corta suas cabeças. Esse é o poder de Igris, o guerreiro da espada de sombras. O urso tanque também atacava sem pensar duas vezes. Ele mordia os inimigos e também utilizava suas garras para destruí-los. Ao seu lado vemos Iron, que lutava utilizando seu escudo e martelo de guerra. Sung deseja agora acabar logo com aquela batalha, e por isso ele ordena: ergam-se. O cameraman filmava tudo o que estava acontecendo. Ele estava assustado ao ver aquele tipo de magia. As sombras das formigas começam a se levantar. Ele se pergunta se as formigas reviveram. O diretor de TV se comunicava com o cameraman. Ele diz para ele filmar tudo. Isso porque toda a Coreia estava assistindo a transmissão. O cameraman não tinha certeza do que estava acontecendo. Formigas negras surgiram e estavam devorando as vermelhas. Elas estão matando umas às outras. Sung se aproxima dos caçadores de Rank S. Ele pede para todos se reunirem. Nesse momento, Jinwoo pega sua poção de sangue completa. Ele pede para seus aliados beberem isso. Mais tarde, ele explicaria o que seria. Lin Tae-gil, Baek e Choi Jong-in bebem aquele líquido vermelho. Eles ficam completamente curados. Ma Dong-wook se perguntava por que a caçadora Cha Ha-in ainda não acordou. Sung percebe que ela estava em um estado crítico e por isso ele não conseguia curá-la com as suas habilidades. Os batimentos cardíacos de Cha Ha-in estavam ficando cada vez mais fracos. Sung diz que antes de outras formigas chegarem até ali, os caçadores de Rank S deveriam ir embora. Porém, de repente, Jinwoo percebe que o verdadeiro inimigo chegou. Aquele que retornou ao formigueiro e se aproximava era o Rei Formiga. Ele dizia: o rei não está lá fora. Ele não era o rei. Existe mesmo um rei? Existe alguém que possa ser um rei? O monstro formiga estava perguntando isso porque ele desejava derrotar o rei dos humanos. Ele achava que essa pessoa era Goto Ryuji, mas ele não foi capaz de enfrentá-lo. Baek fica surpreso. Se esse monstro retornou, significava que Goto Ryuji morreu. Sung Jinwoo se levanta. Ele deixa a caçadora Cha sob os cuidados de Dong-wook. Sung já deveria saber disso. Se os sinais de suas sombras foram desconectados de alguém, é porque essa pessoa morreu. E isso aconteceu com Goto Ryuji. Sung se aproxima da formiga suprema que pergunta: você é o rei dos humanos? Jinwoo estava surpreso. Aquele inseto estava falando com ele. De repente, a formiga sente algo. Por ter devorado o Goto Ryuji, ele também possuía as lembranças daquele caçador. Sendo assim, o Rei Formiga dizia: humano, você tem uma aura perigosa. A formiga suprema emite um poderoso rugido. Ele expande sua aura mágica para tentar amedrontar Jinwoo. Mas o nosso herói continua encarando o inimigo. Ele apenas sorri e dizia: agora sim, você está parecendo um inseto de verdade. 5 minutos antes disso acontecer, vemos que uma chuva intensa caía sobre a cidade. Após o Rei Formiga aparecer, o sinal de TV havia sido cortado. Isso porque eles não queriam transmitir a morte do healer de Rank S. Os caçadores que estavam de guarda na cidade ficaram furiosos por não conseguirem acompanhar o que estava acontecendo. E de repente, os jornalistas retornam, noticiando a morte do caçador de Rank S, Min Beong-gu. Os caçadores restantes ainda estavam no formigueiro, porém sua segurança não poderia ser confirmada.
As pessoas estavam tristes ao receber essa notícia, porém de repente o jornal revela a chegada de um novo caçador não identificado. Ele havia acabado de aparecer. Sendo assim, eles retornam à transmissão. Isso foi o que aconteceu na Coreia, quando Sung entrou na Batalha do Formigueiro. Enquanto isso, no Japão, o presidente e o vice-líder da guilda Drowsword estavam ouvindo o último contato de Goto Ryuji. O presidente estava surpreso. A formiga que Goto enfrentou conseguia falar como um humano. Ryuji foi morto por esse monstro. O presidente da Associação Japonesa de Caçadores se chama Matsumoto Shigeo. Ele pergunta onde estaria o Rei Formiga. Aquele monstro havia acabado de voltar para o formigueiro. O presidente pergunta se o grupo coreano continuava vivo. Heiji Sugimoto responde que sim, e aparentemente outra pessoa chegou no local. O presidente então deseja ver a transmissão que estava sendo feita na Coreia. Enquanto isso, vemos a mãe de Sung Jin-woo. Ela chama por sua filha e diz que a TV não estava funcionando. Jin-ah pergunta onde seu irmão estava. Sua mãe revela que ele saiu, dizendo que precisava resolver alguma coisa. Jin-ah pede para sua mãe esperar mais um pouco. Ela se tranca no quarto e em seu celular assiste a raid da ilha Jeju. Jin-ah estava surpresa. Seu irmão estava ali lutando contra as formigas. Na Associação de Caçadores da Coreia, vemos o velho presidente Go-gun-hee. Ele comemorava a chegada de Sung Jin-woo. Go-gun-hee sorria. Ele sabe que esse será o grande ponto de virada para a Coreia. Vemos o Rei Formiga atacando Sung Jin-woo. Ele estava muito próximo e seus golpes eram poderosos. Desferindo um poderoso soco, ele acerta o rosto de Sung. O chão começa a se trincar. O cenário estava sendo destruído por causa da pressão daquele golpe. Porém, Jin-woo não se esquiva e nem mesmo tenta se defender. Ele recebe o golpe diretamente. Uma grande explosão acontece. Destroços são jogados para todos os lados. Choi Jong-in dizia que a força mágica daqueles dois era realmente insana. Baek revela que eles subestimaram a formiga e agora aquela coisa acabou de fazer um ataque direto. Vemos a formiga ainda de pé. A poeira começa a baixar e aquele monstro dizia: "Fraco, você também não é o rei." Mas de repente, a formiga percebe algo. Ela estava surpresa, assim como os demais caçadores de Rank S ali presentes. À sua frente, Sung Jin-woo continuava de pé. Ele não tinha nenhum ferimento sequer. Sung decidiu tomar aquele golpe a curta distância para mostrar quem era o mais forte. Ele cospe um pouco de sangue, mas aquele ataque não foi o suficiente para derrotar Jin-woo. Agora é a sua vez de atacar. Sung concentra sua energia mágica na mão. Essa é a habilidade do toque do dominador. O Rei Formiga fica surpreso e de repente o seu corpo sofre uma intensa pressão mágica. Ele estava sendo puxado para o chão e sendo forçado a ficar de joelhos. Sung Jin-woo utiliza seu poder para forçar o adversário a se curvar perante ele. O Rei Formiga tenta se levantar, mas antes de conseguir fazer isso, ele é surpreendido. Sung avança com um poderoso soco direto. Ele acerta a cabeça daquela formiga com seu ataque. O Rei Formiga é atingido e jogado para longe. O poder de Jin-woo ultrapassa todos os limites. Seu soco era muito mais poderoso e acaba causando uma explosão dentro do formigueiro. Os caçadores de Rank S e o cameraman estavam surpresos. Ma Dong-wook perguntava: "Mestre Baek e Mestre Choi, vocês têm certeza que o caçador Sung é um mago?" Baek responde que nem mesmo ele conseguia acreditar nessa informação. O Rei Formiga se levanta novamente. Ele emite um poderoso grito e avança rapidamente na direção de Jin-woo. Sung percebe que esse inimigo era bem resistente e se pergunta se isso era por causa do seu exoesqueleto. Sung ativa sua aura mágica mais uma vez. Ele sorri e diz que estava na hora de brincar. O Rei Formiga avança com um poderoso ataque vindo de cima. Sung apenas defende aquele golpe usando um de seus braços. Todo o chão ao redor deles começa a se quebrar. A pressão daquele golpe era gigantesca. Sung então aproveita aquela brecha e acerta um soco na barriga do inimigo. O Rei Formiga se mantém de pé. Ele acerta um soco no rosto de Jin-woo. O choque de poderes entre esses dois seres era surreal. Sung e o Rei Formiga pareciam estar em pé de igualdade. Ambos então acertam um soco na cabeça um do outro. O cameraman estava tremendo. A pressão naquele lugar era sufocante. Mesmo
mesmo um caçador de rank A como ele mal conseguia aguentar. A força da magia desses dois quase fazia ele desmaiar. Enquanto isso, em pensamentos, o Rei Formiga se perguntava: eu estou perdendo uma disputa de força? O que é isso? Quem realmente é esse humano? Ele avista Sun Jinwoo como um homem feito de sombras e de olhos brilhantes. O punho dos dois se choca mais uma vez. Ambos são arrastados para trás devido ao impacto. O Rei Formiga então percebe que a armadura que cobre seu corpo foi quebrada. Sun Jinwoo fez isso. Impossível, ele foi ferido por um humano. Porém, antes que pudesse reagir, o Rei Formiga é surpreendido. Sun Jinwoo já estava à sua frente e desfere mais um ataque. Ele acerta o queixo daquele monstro, mas de repente o rei utiliza uma arma oculta. Sua língua é como uma adaga afiada na ponta de um chicote. Ele então utiliza sua língua para atacar Jinwoo. Sung desvia daquele golpe no último instante, mas mesmo assim o seu rosto acaba sendo cortado. Ele toma distância. A língua do Rei Formiga possuía algum tipo de veneno. Sung fica enfraquecido. Ele se apoia com um joelho no chão. Aquele veneno estava entrando em seu corpo. Essa habilidade do Rei Formiga foi adquirida após ele absorver um caracol de cone. Esse é o veneno paralisante, um dos venenos mais mortais da natureza. Ele se mistura com a mana dentro do corpo e fica concentrado, se tornando assim um veneno muito mais mortal. Que infelicidade, humano! O Rei Formiga se aproxima de Sung, que estava no chão. O inimigo então ataca. Seu alvo era a cabeça de Jinwoo. Ele deve morrer ali. Enquanto isso, a chuva caía sobre a ilha Jeju. Vemos a caçadora de rank S do Japão, Kanai Tawaka. Ela se encontra com Minoru e diz que Sugimoto acabou de entrar em contato com ela. Kanai pergunta o que houve. Minoru estava em choque. Ele diz que não conseguiram vencer aquele inimigo. Rank S ou não, aquele não é um monstro que pode ser derrotado por humanos. Minoru estava tremendo. Ele presenciou a morte de Goto Ryuji, que é o caçador mais forte do Japão. Se Goto não conseguiu, ninguém mais conseguiria. Kanai segura Minoru pelo colarinho. Ela pergunta o que ele estava dizendo. Você realmente é um inútil. Kanai estava furiosa. As coisas vão ficar feias para eles dali em diante. Vemos um avião se aproximando da ilha e voltando para o formigueiro, vemos que Sun Jinwoo conseguiu segurar o braço do Rei Formiga no último momento. Nem mesmo aquele monstro acreditava no que estava vendo. Sung então aproveita aquela chance e desfere um poderoso soco na cabeça do inimigo. A formiga mais uma vez é jogada na parede. O veneno que afeta Jinwoo foi neutralizado. Sung já havia se recuperado. O Rei Formiga tentava se levantar. E Sung percebe que o inimigo estava parecendo estranhamente feliz há poucos segundos atrás. Isso deve ter acontecido porque ele confiava nesse veneno. Sun Jinwoo percebe que conseguia decifrar os sentimentos do inimigo. Isso acontece porque seus atributos de recuperação melhorou. Com certeza, o Rei Formiga estava ficando nervoso, mas Sung também estava assim. Vemos os caçadores de rank S observando aquela batalha, mas o pior de tudo é que Cha Rain estava à beira da morte. Sung precisava acabar com aquilo o mais rápido possível. Ele avança rapidamente, seu alvo é o Rei Formiga. Sung salta e prepara um poderoso chute. Ele desfere aquele ataque que quebra todo o chão, mas Choi Jong-in e Baek percebem que o Rei Formiga havia desaparecido. Apesar do inimigo ser rápido, Sung poderia acompanhá-lo com seus olhos. Ele observa o Rei Formiga sobrevoando aquele lugar. Ele agora estava utilizando suas asas para se movimentar. O Rei Formiga percebe que seu veneno não funcionou contra Jinwoo e uma disputa de força é apenas perda de tempo. Lutar utilizando força física não faz sentido algum contra esse inimigo. Sendo assim, o Rei Formiga vai utilizar a sua verdadeira habilidade, que é a velocidade. Aquela formiga gigante revela suas garras. Ele irá utilizar sua velocidade e garras afiadas para atacar. Reduzindo o seu tamanho, ele conseguiu aumentar ainda mais sua velocidade. Após se preparar, está na hora da batalha. Vemos então que Sung também se preparava. Ele invoca as adagas negras do Rei Demônio. Qual lâmina será a mais afiada? As adagas de Jinwoo ou as garras do Rei Formiga? O monstro formiga parte rapidamente para o ataque. Sua velocidade realmente era incrível. Em um piscar de olhos, ele alcança Jinwoo, mas quando iria atingi-lo, Sung desaparece.
O Rei Formiga acredita que Jinwoo conseguiu desviar e de repente vemos que Sung estava ainda mais rápido. Ele alcança as costas do Rei Formiga e ataca. Sung iria decapitá-lo com suas adagas demoníacas, mas a formiga gigante consegue parar aquele ataque. Suas garras afiadas seguram o avanço de Jinwoo e com um contra-ataque ele consegue empurrar Sung para longe. Jinwoo se apoia na parede daquele lugar e utiliza um impulso para atacar novamente. Os olhos brilhantes de Jinwoo e os olhos escarlates daquela formiga se encaram. Uma batalha de velocidade e de cortes afiados começa. Eles eram tão rápidos que olhos normais não conseguiam enxergá-los. Eram como faíscas azuis e vermelhas que se chocavam naquele lugar. A formiga então percebe, ele não está apenas se igualando à minha velocidade, como também está ficando mais rápido. Como isso é possível? O Rei Formiga estava tentando escapar, mas Sung Jinwoo conseguia alcançá-lo facilmente. Sung então percebe que esse inimigo estava no mesmo nível do Rei Demoníaco, ou talvez ele seria ainda mais forte. Porém Jinwoo agora possui uma arma melhor. Essas são as adagas do Rei Demônio. Ele também ficou mais forte desde aquela batalha. O exoesqueleto do inimigo estava bastante danificado. Sung decide acabar com a batalha neste momento. Jinwoo utiliza os seus ataques rápidos com as adagas, e o Rei Formiga também utilizava sua habilidade de velocidade em seus ataques de garras. Os dois pareciam estar em pé de igualdade, mas de repente a formiga gigante se assusta. Suas garras estavam completamente destruídas e danificadas. Sung então percebe que esse é o momento perfeito para o ataque. Ele ativa sua habilidade de ataque crítico. Sung acerta diversos golpes críticos no corpo do inimigo. A habilidade de ataque crítico evoluiu para sua forma final, sendo este o combo crítico. O inimigo não conseguiu reagir perante aquele golpe. Até mesmo Sung estava surpreso. O combo crítico estava em seu nível máximo. A formiga então decide fugir. Ele utiliza suas asas para tentar escapar o mais rápido possível. Sung então pergunta: aonde você pensa que vai? Ele persegue o Rei Formiga e ativa sua habilidade combo crítico mais uma vez. A formiga mais poderosa é atingida em diversos lugares de seu corpo. Aqueles são os cortes das adagas do Rei Demônio. Sung então decide que irá usar esse novo poder mais uma vez. Ele acerta o inimigo e ativa o combo crítico diversas vezes. Ele acerta o seu adversário de todos os ângulos possíveis. O corpo do Rei Formiga estava sendo feito em pedaços. Ele não tinha para onde correr e rapidamente Sung efetua um poderoso corte. Ele arranca o braço esquerdo do inimigo. Até mesmo as asas daquela formiga são feitas em pedaços. O Rei Formiga ainda tenta acertar Sung com um golpe, mas Jinwoo toma distância. Ele se esquiva facilmente e a Formiga Suprema se perguntava: realmente não tem nada em mim que possa superar esse humano? Não, ainda tem uma coisa. Ele então emite um poderoso rugido. Sua energia mágica explode mais uma vez. O Rei Formiga estava convocando todos os seus servos. Ele chamava todas as formigas restantes para ajudá-lo naquela batalha final. Sua ordem era para que todas avancem e matem os humanos. Sung Jinwoo apenas observava e a formiga perguntava: e agora, humano? Para sua surpresa, Sung sorri. Ele diz apenas uma palavra: ergam-se. As sombras começam a surgir, elas se erguem do chão. Aquelas poderosas sombras atrás de Jinwoo são seus servos mais fiéis. Esses são seus aliados, Igris, Iron e Tank. Eles avançam contra a horda de formigas. As sombras mais poderosas de Jinwoo abriam caminho para que os orcs e os soldados das sombras pudessem lutar também. Esse é o grande embate entre o exército das sombras e o exército de formigas. Uma guerra de alto nível que acontece dentro do formigueiro daquela ilha. Igris era imbatível, ele conseguia cortar as formigas com facilidade. Aquela era sua espada longa feita de sombras. Os orcs das sombras também eram incríveis. Com certeza os orcs de elite eram seres extremamente fortes. Nenhuma formiga conseguia ficar de pé quando iria enfrentá-los. Sung então ordena: pode sair. A última sombra que surge é Feng, o orc xamã. Sung pede para ele se concentrar nas formigas. Se algum humano se machucar, Feng nunca mais seria invocado. O orc xamã acata as ordens de seu mestre. Ele fará o seu melhor e por isso ele invoca uma de suas habilidades. Aquele era o hino dos gigantes. Feng se torna gigantesco. Em sua mão estava a orbe da avareza, que aumentava seus poderes em 100%. Ele então ativa outra habilidade. Esse é o hino sopro do dragão.
Feng então dispara de sua boca uma gigantesca rajada de fogo que é capaz de queimar todos os adversários à sua frente. Aquele poder estava além da imaginação de qualquer caçador de rank S. O ataque de Feng até mesmo cria um buraco no formigueiro. Aquele disparo é visto até mesmo do lado de fora da ilha Jeju. Os caçadores de rank S da Coreia estão surpresos. Eles não acreditavam que uma invocação poderia ter tanto poder. Ma Dong-wook dizia: não importa como, ele não é uma invocação qualquer. É como se a reencarnação de um rei demoníaco tivesse vindo para a Terra. À frente do grande e poderoso Feng, vemos um mar de chamas. O rei formiga não tinha palavras para descrever o seu desespero. Ele estava parado, vendo seus servos serem consumidos pelas chamas de Feng. Ele se perguntava como isso seria possível. Eu fui o mais poderoso de todos, desde o momento em que nasci. Eu devorei tudo em meu caminho e continuei me aprimorando. Um ser que evolui sem limites. Esse era eu, um monarca. Eu era um monarca. Era isso que eu deveria ser. O rei formiga avista Sung Jin-woo em meio às chamas. Ele era como uma sombra que se aproximava. E assim o rei das formigas pensava apenas em fugir. Ele precisa fugir para continuar vivo. O rei formiga fica de joelhos. Sung Jin-woo estava à sua frente. Utilizando sua energia mágica, a formiga recupera suas asas. Ele então sai voando o mais rápido possível. Sung reconhece aquele poder. Essa deve ser a habilidade do caçador de rank S, Min Byong-gu. Essa era a primeira vez que ele conhece um monstro que é capaz de absorver as habilidades das pessoas que consumiu. A formiga apenas queria se distanciar de Sung o mais rápido possível. Ele utiliza toda a sua velocidade para fugir, mas de repente Sung ativa seu poder, o toque do dominador. A formiga avista uma poderosa mão invisível se aproximando. Aquele poder o joga no chão mais uma vez. Sung estava bem diante dele. Esse é o seu nível de poder, um caçador de rank S capaz de segurar tranquilamente um monstro daquele nível. A formiga rastejava com suas garras, se arrastando. Ele tentava fugir de Sung a todo custo, porém Jin-woo dizia: eu não vou te deixar fugir. Ele salta para cima do inimigo e ativa o seu ataque de combo crítico. A formiga estava no chão e não consegue se defender. Jin-woo acerta seu corpo com vários cortes de uma só vez. Esse é o momento final, a queda de um rei. Sung Jin-woo mais uma vez derrota o inimigo e assim consegue subir de nível. Esse é o homem que não para de evoluir. Baek se aproxima. Ele avisa para Sung que a caçadora Cha Rain estava à beira da morte. Jin-woo havia perdido muito tempo naquela batalha. Ele precisava achar um jeito de curá-la o mais rápido possível. Sung precisava de um healer de alto nível. Ainda falta um tempo para que sua habilidade da troca de sombras possa ser usada novamente. E ele nunca tinha tentado utilizar esse poder levando alguém consigo. Mesmo que Sung utilize o Ivern Kaizel, a caçadora Cha morreria antes dele voltar. Sung se pergunta se a guilda japonesa Drowsword ainda possui algum healer vivo. Ele tem que achar algum jeito. Sung então tem uma ideia. Ele pede para o cameraman desligar sua câmera. A transmissão para a TV deveria ser encerrada. O homem não entende muito bem o porquê disso, e Sung apenas diz: se não desligá-la agora, eu irei quebrá-la. O caçador de rank A então desliga o seu equipamento. Ele não sabia quais eram os motivos. E nesse momento, Sung pede para as sombras procurarem pelo corpo de Min Byong-gu. Baek fica surpreso. Isso não poderia ser verdade. Um dos orcs superiores carrega o corpo sem cabeça de Byong-gu. Ele coloca aquele corpo na frente de Sung Jin-woo. O caçador de rank S se perguntava se o seu poder ainda funcionaria naquele corpo. Baek pergunta o que Sung estava pensando. E Jin-woo apenas tem a certeza de que a extração de sombras ainda poderia ser utilizada naquele corpo. Esse era o único jeito. Ele então ordena: erga-se. Porém, nesse momento, a habilidade de extração de sombra acaba falhando. Jin-woo então ordena novamente: erga-se. Porém, mais uma vez, sua habilidade falhou. Sung agora possui apenas uma tentativa. Com o nível de sua habilidade, 2 falhas seria algo difícil de acontecer. Byong-gu deve possuir uma grande vontade para não ser invocado. Era como se ele estivesse dizendo que é um pecado invocar a sombra de um humano. Mas os vivos têm preferência. Cha Rain deveria sobreviver. Sung Jin-woo ordena mais uma vez: erga-se.
Naquele momento, a sombra do healer de Rank S se manifesta. Baek estava preocupado. Ele segura no ombro de Sung e dizia: Caçador Jinwoo, o que diabos está acontecendo com Byung-gu? Sua verdadeira habilidade seria controlar os mortos. A sombra do healer mais poderoso da Coreia se ergue. Essa é a sua aparência. Choi Jong-in e Dong-wook estavam surpresos. O poder de Jinwoo realmente vem dos mortos. Ele não é um caçador comum. A sombra do healer então anda na direção da caçadora Cha-Rain. Ele abre o seu grimório e utiliza o seu poder de cura. Baek estava surpreso. Sung dizia: eu entendi que tipo de pessoa ele era. Ele está curando a caçadora Cha-Rain por conta própria. Eu não mandei ele fazer isso. Esse cara é gentil. A sombra do healer sorria, porém Baek diz que essa coisa não era mais o seu amigo. Sung responde que ele estava certo. O cameraman estava sem reação ao ver aquilo. Agora ele entende porque Sung mandou desligar a câmera. Esse tipo de poder não pode ser conhecido pelo público. Choi Jong-in também entende. Quanto mais esse cara luta, mais forte ele fica. Ele não consegue nem sequer imaginar o quão assustador é o poder de Jinwoo. Baek dizia: eu sei que você vai conquistar muitas coisas nas batalhas que estão por vir. E também sei que a força de Byung-gu seria de grande ajuda. Mas durante toda a vida dele, ele realmente odiava lutar. Por favor, não o faça lutar novamente. Sung Jinwoo pensa naquelas palavras. Ele bate na mão de Baek. Essa era a segunda vez que ele segurou o seu ombro. Mas a diferença é que dessa vez não é uma ordem, e sim um pedido do fundo de seu coração. Sung se sentia da mesma forma. Ele então se aproxima da sombra de Byung-gu e ordena o seu cancelamento. A sombra fica surpresa, mas ao mesmo tempo feliz. E enquanto se desfazia, Baek sorri. Agora seu amigo pode descansar em paz. Ele então agradece Jinwoo. Obrigado. Vemos o helicóptero chegando na ilha Jeju. Os caçadores da Coreia estavam saindo do formigueiro. Ma Dong-wook segurava a caçadora Cha-Rain e Baek trazia consigo o corpo de seu amigo. Sung diz que irá ficar naquele lugar. Baek não entende o porquê disso, mas Jinwoo apenas diz que deveria fazer uma coisa. Baek então entende, a sua missão ali ainda não acabou. Vemos dezenas de formigas gigantes, elas estavam sobrevoando aquela ilha. Sung diz que irá abrir caminho para eles irem embora. Ele vai cuidar das formigas que restaram. De repente, Jinwoo invoca seu Wyvern das sombras. Aquele é o Kaizel. Baek fica assustado e Sung dizia: muito bem, eu te vejo depois. Ele sai voando com o Kaizel. O seu alvo eram as formigas sobreviventes. Sung passa entre elas e as asas de Kaizel destruía todas que estavam no caminho. Enquanto isso, em um dos navios japoneses, vemos os caçadores de Rank S restantes que fazem parte da guilda Drowsword. Minoru ainda estava em estado de choque. Ele dizia: aquilo era realmente um monstro. Vocês não viram, então não entendem. Vocês não viram o que aconteceu com Goto Ryuji quando ele lutou contra aquela coisa. Não dá para matar aquilo. Essa raid falhou totalmente. Não tem como um caçador derrotar aquele monstro. Nesse momento, o vice-líder da guilda pede para Minoru não se preocupar. A raid na ilha Jeju acabou. Aquele monstro foi morto. Minoru fica surpreso. Isso não seria possível. Porém, a Coreia mandou essa informação. Então era verdade. Sugimoto se lembra das últimas palavras que teve com Goto. O caçador mais poderoso do Japão dizia que conheceu um caçador muito habilidoso na Coreia. Seu nome era Sung Jinwoo. Agora Sugimoto sabe que isso realmente era verdade. De repente, um dos marinheiros dizia que as formigas estavam se espalhando. Muitas delas estavam vivas. Eles precisam se preparar para o combate. Nesse momento vemos que os soldados das sombras e também algumas formigas das sombras estavam cuidando das formigas restantes. Dentro do formigueiro, os magos das sombras atacavam com suas bolas de fogo. Eles estavam destruindo os ovos das formigas. Sung percebe que estava com sorte. Ele ganhava experiência mesmo matando as formigas que não nasceram. Sung abre seu inventário. Ele então invoca uma espada gigantesca. Sung havia se esquecido disso. Nesse momento, ele testa suas habilidades com aquela arma.
Sung gira a espada e consegue criar uma intensa rajada de eletricidade. Ele ataca alguns ovos com essa arma. Aquela era a espada do rei demoníaco e seria um desperdício deixá-la no inventário. Ele decide destruir os ovos que sobraram utilizando aquela espada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a batalha de Sung contra as formigas estava sendo mostrada para o diretor da Associação de Caçadores Americana. Já era 4 horas da manhã, mas mesmo assim foi bom ele ter visto aquela gravação. O diretor David Brennan pergunta o que o caçador Michael Connor achava daquilo. Um caçador que pode invocar e controlar centenas de soldados é uma anomalia. Seria um desperdício deixá-lo em um país pequeno como a Coreia do Sul. David pergunta se Connor teria alguma outra informação. Ele então mostra uma pasta sobre algo que aconteceu há alguns meses atrás. Esse era o incidente de Sung e o Juan. No nordeste dos Estados Unidos, um homem foi capturado por um caçador de rank A dentro de um portal de rank A. Ninguém sabia se ele era o boss da dungeon ou se era um monstro, mas ele dizia ser um caçador coreano. A informação coletada na época foi guardada em bancos de dados. Parece que esse homem é o pai de Sung Jin-woo. Essa é a chance perfeita. Nenhum outro país sabe quem é Sung Jin-woo. David percebe que essa situação é diferente de quando eles recrutaram Hwang Dong-soo. A Coreia do Sul tem sido aliada dos Estados Unidos há algum tempo. Se pegarem 2 caçadores de rank S deles, não significaria quebrar essa relação. Connor então pergunta se Jin-woo não valia esse risco. David pergunta se Connor conseguiria garantir que Sung aceitaria, e ele responde que fará o seu melhor. Enquanto isso, Sung Jin-woo sobe de nível mais uma vez. Ele acaba de chegar no nível 100 após limpar o formigueiro da ilha. Sung então se aproxima do corpo do Rei Formiga. Ele tinha uma aura bem assustadora. Nesse momento ele ordena: erga-se. De repente, Sung é envolto em escuridão. Ele se pergunta o que seria isso. Jin-woo não conseguia sentir nada. Seria a extração de sombra que ele acabou de usar? Será que ela falhou? Mas de repente a escuridão se dissipa e atrás de Sung algo se forma. Ao olhar para trás, ele percebe que esse é o Rei Formiga. Ele conseguiu uma sombra extremamente poderosa. Essa sombra era de nível general. A Formiga da Sombra se ajoelha perante seu novo mestre. Esse era um rank que Jin-woo nunca viu antes. Quer dizer que essa formiga é bem mais forte do que as outras sombras. Sung então diz que dessa vez não tinha uma rainha. Porém, de repente, a sombra da formiga dizia: meu rei, me conceda um nome, por favor. Sung fica surpreso como aquele cara conseguia falar com ele. A lealdade suprema também funciona com ele. Aquela sombra conseguia falar naturalmente. Ele era diferente dos outros. Sung tentava descobrir o porquê disso. Será que a formiga consegue falar agora? Porque já conseguia falar antes quando estava viva. Não é isso, afinal, Iron era um humano e não consegue falar depois que se tornou uma sombra. O mesmo vale para o caçador de rank S, Min Byung-gu, e para Feng também. A única diferença entre eles é o rank, então talvez os outros vão conseguir falar quando subirem de rank. Sung então diz para a formiga: fui eu quem te matou, ainda vai me obedecer e me seguir? A formiga então responde: eu não estou morto, eu ressuscitei pelo poder do monarca. Eu sinto uma alegria imensa dentro de mim. Irei servi-lo por toda a eternidade, meu senhor, meu soberano. Nesse momento a formiga reverencia Sung Jin-woo e vemos que as outras formigas atrás deles fazem o mesmo. Ele novamente pede para que Sung lhe dê um nome. Sung então pensa em um nome que iria diferenciá-lo das outras formigas. O nome de um autor famoso que escreveu uma novel chamada As Formigas. Seu nome será Beru. Beru então agradece ao seu senhor. Sung então se aproxima do corpo da rainha. Ele deseja transformá-la em uma sombra. Jin-woo então ordena: erga-se. A sombra da rainha sai de seu corpo. Ela era gigantesca e seu rank também era de nível general. Porém, de repente, percebemos que as sombras das formigas são afetadas. Elas sentem a presença da rainha que retornou. Sung fica surpreso. Ele percebe que seu vínculo com as formigas ficou fraco. Ele então pergunta para Beru o que estava acontecendo. Beru responde que a habilidade natural da rainha é controlar a colônia. Sung entende. O controle da colônia é da rainha. Ela não tem muito poder mágico mesmo com esse rank. Teria algum motivo para a magia da rainha ter diminuído? Beru então responde:
Naturalmente, a magia da rainha das formigas é para a reprodução e é impossível se reproduzir sem um corpo. Sung então entende, a rainha não luta, sendo assim, não há necessidade de 2 líderes em uma organização. Sung cancela a extração de sombra da rainha, ele simplesmente deleta sua segunda sombra de rank general. Vemos os soldados das sombras coletando os cristais mágicos, mas Sung pede para eles pararem. Esses cristais mágicos serão usados para reconstruir a ilha Jeju e como compensação de danos. Não era algo que podiam simplesmente pegar. Sung pega apenas o cristal do corpo de Beru, isso seria o bastante. Além disso, o problema é que as formigas que sobraram deveriam ser exterminadas. Sung se pergunta se conseguiria acabar com todas elas com seu poder restante. Porém, nesse momento, Beru chama por seu rei. Ele dizia, estou sentindo que nossos inimigos estão com problemas. Por não haver um líder, as formigas não conseguem se organizar e estão se separando. Sung então pergunta qual a quantidade dessas formigas. Beru responde que existiam 8.700 antes da raid de hoje, porém agora o número de sobreviventes é de 4.000 formigas. Sung acreditava que tinha matado mais do que isso. Ele não imaginou que teriam tantas formigas sobreviventes. Ele pergunta se Beru conseguiria acabar com todas elas. Os olhos da formiga das sombras começam a brilhar. Ele diz que basta o seu senhor ordenar. De repente, vemos os navios coreanos. Eles estavam disparando contra as formigas que tentavam sair da ilha Jeju. Os caçadores do tipo mago também utilizavam suas magias. Eles acertavam as formigas que estavam voando. Aquela era uma verdadeira guerra. As formigas estavam indo para o norte. Elas estavam lutando contra a guilda Cavaleiros. Agora era a vez da guilda do Tigre Branco atacar. As formigas voavam em sua direção. A guilda Fama também estava pronta para a batalha. Eles precisam derrotar os inimigos. Os líderes pedem para os caçadores ficarem em formação. Uma formiga daquelas tem no mínimo o nível de um caçador de rank B. Eles precisam recuperar a reputação da guilda Ceifadores. O famoso caçador Lee Min-sung estava desesperado. Ele nem sequer parecia um caçador de rank A. Muitas daquelas formigas chegavam até a Baía Coreana. Os caçadores de rank baixo faziam a proteção daquele local. Eles se perguntavam se poderiam derrotá-las. As formigas avançam contra os amigos de Jinwoo. Eles iriam morrer. Mas de repente, todas aquelas formigas são feitas em pedaços. Elas são destruídas em um piscar de olhos. Os amigos de Sung se perguntam quem matou essas formigas. Aquela velocidade era incrível. Vemos então que Beru era o responsável por matar todas aquelas formigas. Ele avançava em alta velocidade e destruía uma por uma com suas garras afiadas. Demorou cerca de 2 dias para derrotarem as formigas restantes. As formigas também apareceram no Oceano Chinês. Elas também chegaram ao território da China. Vemos um capitão da marinha que dizia: não tivemos tempo algum para dormir nos últimos 2 dias. Uma segunda horda de formigas está vindo. Os marinheiros pediam a ordem para atirar, mas o capitão resolve esperar. O herói da China quer cuidar delas por si mesmo. Vemos então um caçador chinês que carrega 2 espadas na sua cintura. Ele diz que realmente existem muitas formigas, mas agora elas vão descansar em paz nas profundezas do oceano. Ele então segura suas armas e emite uma poderosa energia mágica. 2 cortes poderosos são feitos com suas espadas. Ele dispara aqueles cortes de mana na direção das formigas. Então vemos que várias explosões acontecem no céu. O homem guarda suas espadas, já que os inimigos foram derrotados. Porém ele dizia: eu preferia lutar contra aquela formiga que o caçador Sun Jinwoo lutou. Seria bem mais excitante. É mesmo uma pena. Vemos então que dezenas de formigas foram cortadas com um único ataque. O caçador mais forte da China realmente é poderoso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, vemos que um caçador de nível nacional estava assistindo a raid na ilha Jeju. Ele dizia: só há uma conexão entre o Sr. Huang e Sun Jinwoo. O irmão mais velho do Sr. Huang, sendo esse Hwang Dong-suk, provavelmente foi morto por Sun Jinwoo. Então ele quer se vingar. Esse é o resumo. Já que é assim, será mais difícil me encontrar com Jinwoo. Queria falar com ele, mas é uma pena. Esse é Thomas Andre, o caçador de nível nacional dos Estados Unidos. Ele também é o mestre da guilda Scavenger. A caçadora Laura pergunta o que Thomas Andre fará se Sun Jinwoo e Hwang Dong-soo lutarem.
Ele pergunta se Laura ainda não o conhece. O Sr. Huang é posse da guilda Scavenger e a guilda é de Thomas Andre. Ele nunca vai perdoar alguém que toque em suas posses, nem mesmo se for o governo americano. Comente aí o que você achou desse vídeo e no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.